A gente está vivendo um tempo da tirania da felicidade, né? A gente precisa ser feliz o tempo todo, toda hora, e a qualquer custo, né? Isso faz com que a gente enche as nossas redes sociais de fotos com sorrisos plásticos sempre, né? E com frases de efeito para a gente se sentir incluído nessa onda, né? De coisas absurdamente motivacionais. A gente vive também debaixo da obrigação do sucesso pleno, né? A gente vai ganhar o tempo todo em todos os nossos desafios. Todos os projetos que a gente entrar, certeza que a gente vai ganhar. Nós seremos sempre, sabe, águias, leões que mostram força, né? Não tem espaço mais para a gente ser pomba, por exemplo, tranquilo, calmo, voo mais baixo. Não, a gente precisa estar sempre voando mais alto, tem que ser agressivo. E esse é o discurso de hoje, né? Quem vive nesse meio hoje. Não estou dizendo que você não deva ir atrás da felicidade. Tampouco que você não deva ir atrás do seu sucesso, das suas realizações. A questão é que ninguém é feliz o tempo todo, amigo. Ninguém vence o tempo todo, porque não existe felicidade plena, assim como não existe o sucesso absoluto, né? Essa tirania de sucesso, de felicidade, ela gera, na verdade, vergonha pessoal. Por quê? Porque a gente se sente inadequado, porque a gente vê um mundo de vitoriosos, a gente olha para a nossa própria história e se sente absolutamente inadequado para viver, né? Porque eu, pelo menos sim, porque eu não tenho uma sucessão de sucesso para contar para vocês, né? Às vezes você ganha, outro dia você perde, você cai, você chora, dá risada, chora mais, depois você dá risada, porque entendo que com o tempo a vida, essa vida como essa, com o sentimento oceânico de que coisas vão embora e coisas ruins chegam, dificuldades se apresentam a nós, elas ficam durante um tempo e depois nós temos um período, sabe, de leveza, e essa é a dança da vida. Você tem que se obrigar toda hora a mostrar para as pessoas que você é feliz. É muito triste isso aí. É muito triste a gente não ter o espaço exatamente para dizer: eu não estou feliz, não tá bom, né? Não consegui, não deu certo. É maravilhoso ter esse espaço, tá? A gente precisa ter essas pessoas. Imagina se você só tivesse ao seu redor pessoas das quais você tem sempre que contar a história de que você pegou o maior de todos os peixes. Toda vez você não pode chegar para alguém e falar: hoje não deu peixe, hoje não deu, né? Fui lá, gastei uma grana, sabe? É bom a gente ter amigos verdadeiros que a gente fala: tá ruim, eu não consigo dar o próximo passo, não tenho nem vontade de viver o próximo ano, né? É muito libertador quando a gente consegue expressar esse tipo de sentimento. Sabe por quê? Porque expressar isso é a gente expressar a nossa humanidade, aquilo que nós somos. Do contrário, a gente ficar só no discurso da plenitude das coisas boas é uma insanidade, né? Até por mais que a gente não queira, um dia difícil ele chega, ele bate na nossa porta. Não, ele não bate na nossa porta, ele arromba a nossa porta, né? Um dia difícil. E às vezes se instala no meio da sala, né? No meio da sala se instala lá, ele fica. É dificuldade no campo pessoal, é dificuldade no campo coletivo, é dificuldade no seu casamento, é dificuldade na sua faculdade, no seu trabalho, sabe? E fora aquelas dificuldades que são indomináveis, que a gente não consegue falar: eu estou triste porque eu não sei, sabe? Aquele esgotamento que a gente não sabe explicar de onde vem. Ainda tem isso, sabe? Como é difícil viver assim, mas que bom que a lógica, né? Jesus nos aceita com as nossas incoerências, Jesus nos aceita com as nossas inconstâncias, porque Ele aceita com a nossa humanidade. A gente precisa se humanizar, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, a gente precisa aprender a falar das nossas dores, a gente precisa aprender a falar que a gente não está aguentando mais e que o sucesso não bateu na porta da nossa casa esse ano, porque viver é extremamente complexo, meu irmão. E a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade exatamente para que a nossa espiritualidade nos ajude nos outros processos da nossa vida, da nossa caminhada existencial. A vida ela é complicada demais e você tem que ser íntegro. O que é íntegro? Você ser inteiro, contempla a possibilidade dos dias difíceis e contempla a possibilidade de você animar o teu coração diante desse dia difícil. A gente precisa olhar, na verdade, para o nosso coração e pensar assim: o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como é que eu vou lidar com isso? Porque quem coloca a cabeça no travesseiro e dorme comigo sou eu mesmo. Os problemas da nossa vida, eles não são assim condicionais. Os problemas da nossa vida, eles são temporais. O que eu quero dizer com isso? É que não é se, é quando, tá? É que não, assim, não será que eu vou ter problema, é quando eu vou ter problema. Não ficou mais fácil? Quando eu vou ter problema, né? É complicado entender?
É complicado entender, porque a vida não é assim. Será que vai dar ruim? Não vai. Não vai dar ruim. A vida vai dar ruim, mas não desanima. É o que Jesus está dizendo. Porque existem processos na nossa vida que eles dão errado, meu amigo. Tá? Jesus está dizendo assim, gente, ó, na vida tem muita dificuldade. É exatamente para a gente não se condenar. Porque às vezes a nossa vida não está dando certo diante de um discurso tirânico de felicidade, de vitória constante que você está cheio de ver por aí. Né? A gente vê esse discurso batendo na nossa porta e de outro lado a gente tem Jesus dizendo, não é assim. Tem dias que as coisas não saem do jeito que a gente quer. Tá? Você simplesmente está aqui, está vivo. A grande questão é a minha e a sua disposição de enfrentarmos aquilo que muitas vezes a gente não quer enfrentar. A grande questão, em boa parte da vida, é a gente se colocar a nossa vida à disposição de enfrentar processos que a gente jamais gostaria. Ou seja, não se martirize por não estar cumprindo um status quando a vitória é permanente. Isso não faz de você uma pessoa derrotada, isso faz de você uma pessoa humana. Não se julgue por você estar esgotado ou esgotada. Isso não faz de você uma pessoa fraca, isso faz de você uma pessoa que está tentando, que está lutando e que ainda não conseguiu. Ou seja, a gente precisa trazer alguns recados. Eu acredito que Jesus está dizendo para a gente assim, soprando no nosso coração o seguinte, a gente vive num mundo que vai censurar muitas vezes a maneira como a gente vive e que vai colocar uma etiqueta na nossa testa de derrotado, e que vai colocar uma etiqueta na nossa testa, sabe, de fracassado, que vai colocar uma etiqueta pejorativa na nossa testa, porque a gente não está cumprindo. A questão é que ninguém cumpre, a questão é que ninguém é feliz o tempo todo. A questão é que ninguém tem sucesso o tempo todo, até porque isso seria uma incoerência. Para você sentir o êxtase da alegria, você tem que experimentar a dureza da tristeza. Senão você não sabe o que é um e o que é outro. Você, para ter a sensação de explodir diante do sucesso, você tem que viver o fracasso, porque senão você nem sabe o que é o sucesso, porque essas coisas sim dependem, essa é a dança da nossa vida. Nós precisamos de todos os sentimentos da sabedoria judaica do Eclesiastes. Na vida há tempo para você viver tudo. Tudo. Tem tempo que a gente constrói, tem tempo que a gente destrói, tem tempo que a gente morre de rir, tem gente que a gente morre de chorar, tem tempo que a gente vence, tem tempo que a gente perde. E isso acontece porque nós estamos vivos e a gente precisa aprender a lidar com a nossa humanidade exatamente para a gente não se viabilizar diante dos desafios da nossa vida. Não desista, não desista, tá? Não desista, se anime. Como que eu me animo, André? Como que eu me animo, André? Como que eu faço isso? Bom, vou tentar te dar algumas ideias. Primeiro, você precisa parar de negar a sua realidade, tá? Para você se animar, você precisa parar de negar a vida que você está vivendo. E por que a gente nega a nossa realidade? Bom, a gente é obrigado a ser feliz o tempo todo, a apresentar o papel do sucesso absoluto. Isso pode levar a gente por um processo de negação. A nossa vida está uma bagunça, mas diante do pessoal do trabalho eu preciso manter as aparências exatamente porque, afinal de contas, o que todo mundo vai dizendo em casa, né? Então a gente vai negando, a gente é real, e a gente cria uma vida paralela de sorrisos plásticos, né? A gente precisa ficar em contato com a nossa realidade, por mais difícil que ela seja. Sabe por quê? Porque uma mentira contada muitas vezes tem o poder de se tornar verdade. Em uma dimensão emocional, a gente também começa a contar algumas histórias pra gente mesmo, que eu tô acreditando, chegou que eu tô acreditando naquilo que eu inventei. Começou com uma mentira, agora é meia verdade, né? A questão é que essa faturinha vem lá na frente e vem alta. Toda vez que você nega um problema, o que você está fazendo? Você está alimentando o seu problema, porque você deixou de tratá-lo e ele só está crescendo. Né? Ô André, você quer dizendo que eu posso pegar todos os meus erros, meus pecados, as minhas contas e lidar com elas em paz? Claro, essa é a mensagem da cruz. É você pegar tudo que você já fez, todas as suas condenações, essas internas que inclusive ninguém sabe que quem está te condenando é você mesmo, e você lidar com elas em paz, porque elas também são aflições, e no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter um monte. A gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que tratar bem para eu conseguir me curar. Em paz, né? Em paz. Quais as questões que você está enfrentando, quantas que você já desistiu, né? Dizendo, perdi, vou me entregar e deixa para lá. Sem nem tentar. Eu tenho que aceitar minha realidade para tentar transformar essa realidade. Não para dizer, pois é, a gente precisa aceitar lutar. Não aceitar tudo que chega a nós com destino imutável. A questão é eu preciso ficar de frente com a minha realidade e tratar aquilo que precisa ser tratado. Aquele que encara as lutas e aflições, ou seja, não é aquele que nega, não é aquele que vence, não é aquele que é super poderoso, é aquele que encara, aquele que enfrenta, meu amigo. É aquela pessoa que diz, não, eu vou colocar minha vida de frente, eu vou tentar. Essa pessoa é feliz. Agora, não é feliz porque ela morre de rir, não. Ela é feliz porque ela tem por que viver. Ela tem por que levantar na segunda-feira de manhã. É isso que nos dá felicidade. Felicidade não é a gente morrer de rir. Isso aí a gente tem um momento engraçado. Felicidade, sabe,
Por que sair da cama da segunda-feira? De repente o que eu preciso é olhar para a minha vida e falar: hoje eu não tenho por que sair da cama. Hoje eu não tenho pelo que lutar. Mas dentro da gente existe a resposta, porque Deus está dentro da gente, porque a gente precisa mergulhar para dentro da gente e pensar no que é que a gente está, fazendo, almejando. Não é fácil.